Às vezes o que é problema pra você pode ser uma bênção na vida de outra pessoa. Eu falo isso porque muitas vezes eu escuto dos pais que os filhos estão correndo muito, gritando muito, estão muito agitados e que os pais não conseguem atender tamanha demanda dos filhos, que querem atenção todos os dias, querem estar com eles todos os momentos, principalmente quando são crianças. E eu tenho um filho assim, eu tenho um filho que corre o tempo todo, eu tenho um filho que grita o tempo todo, eu tenho um filho que é expansivo o tempo todo e que quer conversar o tempo todo. Pra mim, mesmo que às vezes isso seja cansativo, e hoje eu entendo isso como pai, mas é uma benção, porque eu vou falar pra vocês. Eu lembro quando eu era criança e as mães reclamavam pra minha mãe que o filho tava correndo muito, tava pulando muito, tava bagunçando muito, pulando no sofá. Teve um dia que uma das mães chegou pra minha mãe e falou: olha, meu filho quebrou a cama, não sei o que, porque ele tava pulando. E minha mãe disse: agradeça. Porque eu queria muito que o Samuel pudesse fazer isso também. E às vezes a gente reclama das coisas, mas a gente não sabe o quanto é ruim não ter isso. Às vezes a gente não tem a noção, a dimensão de quanto milhares de pessoas queriam ter um filho correndo, pulando, fazendo coisas de criança. A criança está sendo apenas uma criança. E a personalidade dela vai determinar muita coisa. E de toda a personalidade você consegue bem direcionar, extrair coisas positivas. Só que não reclame das coisas. Porque meu filho é bagunceiro, porque isso e aquilo, porque ele fala alto, por causa disso. Às vezes ele tem um perfil de liderança que você só precisa trabalhar e direcionar ele. Tudo bem direcionado vira talento. Tudo bem aprimorado vira talento. Só que precisa estimular do jeito certo. E o jeito certo não é botando medo. O jeito certo não é transformando ele numa pessoa que ele nunca vai ser. Olha, fica quieto. Você não tem que falar, não fale com estranho. A minha mãe nunca falou pra não conversar com estranho. Primeiro porque eu fiquei quase 5 anos, 4 anos e meio sem falar. Então, quando eu comecei a falar, ela falou: fala, filho, fala. Se vir alguém conversar com você, fala. E isso me ensinou a interagir com pessoas estranhas, porque às vezes a gente cresce com aquela crença que são postas pelos pais, as nossas maiores autoridades. Não fale com estranhos. E aí você não vai falar com quem você não conhece quando você vira adulto, porque você tem medo. Às vezes até inconsciente, mas você tem esse medo que foi posto pela sua mãe e pelo seu pai. Então, muitas vezes, e eu entendo porque a maioria dos pais dizem para os filhos não falar com estranhos, eu entendo que tem toda uma questão de segurança envolvida, mas a gente tem que saber em que momentos coloca o freio, a gente tem que saber aonde a gente tem que apertar, e não é a todo momento. A gente não pode criar isso um padrão de ação só por segurança, porque aí tem a segurança, tem o medo, você vai colocar o medo, que tem que ter em alguns casos. Eu entendo isso, só que você não pode colocar ele pra sempre, porque aí, do lado positivo, nas coisas boas, quando ele for interagir com um desconhecido, você vai num evento hoje de palestra, você interage com um desconhecido, você tem que interagir com pessoas desconhecidas, porque se você ficar agindo só onde você conhece, o seu acesso vai ser muito pequeno. Pessoas de bom network, elas se relacionam fácil com pessoas desconhecidas e elas acham ponto em comum com pessoas desconhecidas, e isso gera um rapport. E nada acontece antes que o rapport aconteça. E muitas vezes é por essas crenças que a pessoa é travada. Então, esse vídeo é muito para vocês refletirem, principalmente quem tem filho expansivo, quem tem filho bagunceiro, quem tem filho gritalhão. Cara, isso é uma bênção. Lembre que a criança está sendo apenas uma criança e ela tem que ser criança, ela tem que se desenvolver, ela tem que explorar, ela tem que conversar, ela tem que perguntar, ela tem que saciar toda a curiosidade dela. Porque criança inteligente é criança curiosa. Isso é da criança. Aliás, eu já fui em diversas palestras que falam: nunca deixe a criança dentro de você adormecer, nunca deixe essa curiosidade adormecer, porque é a curiosidade que nos faz explorar mais, é a curiosidade que nos gera incerteza e que gera em nós a necessidade de ser melhor. Porque se eu tiver a confiança que eu sei tudo, eu não vou precisar estudar mais. E eu sou da linha que o estudo, a curiosidade nunca deve acabar. Porque a gente tem que estar sempre, o mundo está mudando, a gente tem que estar se aprimorando o tempo todo. Várias pesquisas que indicam que a gente perde 20% da nossa capacidade a cada ano sem se atualizar. Ou seja, se você ficar 5 anos sem se atualizar, estatisticamente você não tem mais dom, você não tem talento mais nenhum, porque você não está lapidando ele, você não está trabalhando ele. Biologicamente, a gente tem a lei do uso e do desuso. Tudo que você usa, todo estímulo que você dá para o seu corpo, para sua mente, ele expande
E o que você não usa vai atrofiando. Então, se você não lê, você tende a ficar mais lento na leitura. Se você não faz musculação, você tende a ficar com o músculo mais fraco, porque você não está usando e aquilo vai atrofiando. E tudo que você usa vai melhorando, vai expandindo, vai crescendo. Então vai muito por essa linha. Nunca reclame que seu filho está bagunçando. Eu espero que esse vídeo sirva para você refletir. Se você gostou desse conteúdo, curta e compartilhe e comenta aqui embaixo. Valeu, tamo junto!